Boa noite a todos os cursistas, a você cursista que esse final de semana foi inserido na plataforma Moodle, também seja bem-vindo. Esse final de semana, mais de 200 novos cursistas foram inseridos e receberam um e-mail do suporte. Informamos que, caso você não tenha ainda verificado no e-mail a senha e login para entrar no Moodle, por favor, verifique. Caso não tenha recebido, entre em contato com o e-mail do comitê, e esse e-mail do comitê será disponibilizado aqui durante a nossa aula. Boa noite a todos os profissionais da educação, aos pesquisadores, a cada um de vocês que participam dessa quarta aula. Sejam bem-vindos. Para nós é maravilhoso tê-los presente nesse curso de Educação Integral, Saberes Necessários. Curso este coordenado pela professora Ruth Alves, e é uma realização do Centro de Educação da Universidade Federal, aqui do estado do Rio Grande do Norte, unido ao Comitê Territorial da Educação Integral do Rio Grande do Norte, com diversos parceiros. Aqui aproveitamos e agradecemos aos nossos parceiros, a Undime do Rio Grande do Norte, por toda a articulação e pelas transmissões, né, desde a primeira aula. Também a Undime Bahia, pela divulgação do curso em suas redes sociais, ao Observatório Nacional de Educação Integral, ao Centro de Referência de Educação Integral, a Rede Humane, Conexão Felipe Camarão e a Secretaria Estadual de Educação. Todos esses parceiros envolvidos nesse debate plural, democrático, inclusivo e transformador, de conhecimento e reconhecimento da e para a educação integral. Na aula de hoje, teremos a oportunidade de uma conversa inspiradora sobre territórios educativos para uma educação integral. A professora Natasha Costa, da renomada cidade Escola Aprendiz, irá compartilhar conosco seus conhecimentos e experiências sobre esse tema que é tão relevante e que qualifica as práticas pedagógicas, os espaços e os tempos educativos. Na mediação dessa quarta aula, a professora Andréa Bezerra, da Secretaria Municipal de Educação do município do Natal, aqui do estado do Rio Grande do Norte. Andréa, bem-vinda, boa noite, agora é com você. Boa noite, Simone, gratidão. Boa noite a todas, todos e todes, sejam bem-vindos. Eu sou Andréa Bezerra, assessora pedagógica da SME Natal e membro do Comitê Territorial de Educação Integral do Rio Grande do Norte. Para mim é uma honra estar aqui na mediação com a Natasha Costa, que vai abordar o tema Territórios Educativos para uma Educação Integral. Natasha, ela é diretora-geral da Associação Cidade Escola Aprendiz desde 2006. Psicóloga formada e licenciada pela PUC São Paulo e mestranda na Faculdade de Educação da USP. Participa ativamente da construção das agendas de educação integral, inovação na educação e de enfrentamento à exclusão escolar no país, atuando em conselhos e comitês relacionados a estes temas nos últimos anos. Atualmente, é membro do Conselho Estratégico Universidade e Sociedade da Universidade Federal de São Paulo, do Movimento de Inovação na Educação, do Conselho Gestor do Observatório Nacional de Educação Integral da Universidade Federal da Bahia, do Conselho Consultivo do Programa Escolas 2030 no Brasil, do coletivo articulador do Centro de Referências em Educação Integral e do Grupo de Coordenação e Articulação da Agenda 227.
Então, gente, é com grande prazer que agora eu chamo Natasha Costa, que com toda a sua amorosidade e competência vem dialogar conosco. Boa noite, Natasha, querida, seja bem-vinda. Quanta alegria você aqui. Obrigada pela honra de estar com vocês, Andréia, contar com a sua luxuosa mediação. Agradecer muito ao Comitê Territorial do Rio Grande do Norte de Educação Integral pelo convite. Tem sido um enorme prazer acompanhar a trajetória dos comitês territoriais de educação integral que vem resistindo todos esses anos, sustentando nos estados brasileiros o debate sobre educação integral. Então, é muito legal ver agora mais essa iniciativa, esse curso, essa formação acontecendo. A gente tem aqui mais de 100 pessoas reunidas à noite para essa conversa. Então, fico muito honrada, muito feliz. Peço imensas desculpas que a gente atrasou. A minha apresentação não estava entrando, a gente estava aqui quebrando a cabeça para ver de que modo a apresentação entraria, porque faz falta, né, a gente ter esse suporte mais visual para ajudar na compreensão da discussão. Queria deixá-los super à vontade para fazer perguntas. Eu vou acompanhando aqui no chat, então, à medida que vocês forem perguntando e que der para encaixar na minha fala, eu já vou respondendo. A ideia é que a gente faça mesmo uma conversa, tá bem? Bom, o nosso querido comitê me pediu para falar sobre esse tema, que é educação integral e territórios educativos, um tema que já tem uma trajetória no Brasil, mas que segue sendo uma discussão que ainda em alguns contextos não faz tanto sentido. As pessoas ainda têm dificuldade, muitas vezes, de compreender por que a gente precisa falar em território quando a gente fala em educação. Isso porque, tradicionalmente, a ideia da educação esteve restrita à escola, esteve restrita quase como um sinônimo. Educação é igual à escola. Eu penso que o que a educação integral vai trazer para a gente é justamente inaugurar ou reforçar a ideia de que educação não é aquilo só que acontece dentro da escola, que educação acontece, pode acontecer e pode ser muito potente em outros espaços, a partir de outros agentes que não os agentes tradicionalmente escolares, e que essa relação entre escola e território é uma relação não só desejável do ponto de vista da construção de uma educação significativa, mas num país como o Brasil, essa é uma relação necessária para a garantia do direito à educação. Então, isso tem sido alguma discussão muito estruturante. A gente costuma defender que território é um pilar da educação integral, né? Não é possível se pensar educação integral sem pensar a questão do território, sem pensar a relação entre escola e território, sem pensar, sem trazer essa visão mais alargada do processo educativo. E aí, meu objetivo hoje é tentar compartilhar com vocês como é que a gente tem visto essa questão do território, em que medida considerar o território se articula com o nosso fazer como professores, professoras, em que medida a gente pode considerar esse pilar no nosso planejamento e na gestão das nossas práticas educativas. Agora vamos para aquele desafio da apresentação, vamos ver se ela entra. Opa, entrou. Acho que dá para ver, né, gente? Eu que passo aqui, sim. Ó, que bom. E aí, eu trouxe alguns vídeos, a gente vai tentar passar os vídeos também, vamos ver se vai dar certo. Então, começando aqui, gente. Educação integral e territórios educativos. A minha ideia é trazer um pouco para vocês quais são os fundamentos desses dois conceitos e como é que a gente vai pensar, então, as práticas pedagógicas a partir desses fundamentos. Primeira ideia, né? Eu sempre trago, quem já me ouviu falar, já me ouviu falar sobre essa afirmação do John Dewey. John Dewey é uma pessoa importante, é um filósofo americano importante, ele foi uma referência muito importante para o Anísio Teixeira, que é aí o nosso pai, entre aspas, da educação integral no Brasil. E o Dewey vai trazer uma ideia que para a gente é uma ideia muito importante, que sustenta
a nossa defesa de que a dimensão do território seja considerado quando a gente pensa o direito à educação. O Dewey vai dizer o seguinte: a educação é um processo social, a educação é desenvolvimento, e aqui a ideia-chave: a educação não é uma preparação para a vida, mas é a própria vida. O Dewey vai defender que a gente rearticule no processo educativo a vida, a experiência, aquilo que é experimentado. Por que isso é importante? Porque a escola clássica se constituiu, e muitas vezes a nossa escola brasileira se constituiu e se afirma a partir de uma ideia de que estar na escola é se preparar para algo que virá depois. O sentido da escola não é a experiência ela mesma naquele momento de desenvolvimento daquela criança, mas é aquilo que ela faz ali para estar preparada no futuro. Isso é um problema, porque, de alguma forma, ao se colocar desta maneira o processo educativo, a gente está negando a essa criança o reconhecimento dos seus saberes, das suas experiências, das suas vivências, da sua própria, do seu próprio processo de desenvolvimento como parte do processo educativo. É como se aquele sujeito não fosse, ele fosse apenas um vir a ser. E isso é algo que a gente tem procurado enfrentar quando a gente vai pensar a educação integral. Quer dizer, a gente vai procurar rearticular o processo educativo com a vida experienciada, com os códigos, com as experiências, com as referências dessa criança, com as referências dessa comunidade, com a incorporação da comunidade no cotidiano da escola, justamente para constituir uma ideia de que aquela criança, ao se desenvolve naquele momento da sua vida e se desenvolve a partir da articulação dessas diferentes experiências. Por que a gente considera que a educação integral é um conceito fundamental para um país como o Brasil? Primeiro e a gente entende que a educação integral é uma resposta a desafios estruturais. Quais são? O fato do direito à educação no Brasil ser tardio, a gente efetivar primeiro para o ensino fundamental só a partir da Constituição Cidadã de 1988, o que é muito depois de países, inclusive da América Latina, mas também pelo fato de que o Brasil é um país profundamente diverso. Hoje eu estou em Manaus. Pensar a educação num estado como o Amazonas, pensar a educação numa cidade como Manaus, que é a terceira maior rede do Brasil, não é algo que pode ser pensado, apesar dos pesares, apesar de que haver movimentos nesse sentido, de forma massificada. As escolas estão em contextos distintos, as escolas atendem comunidades que têm experiências distintas, portanto, a gente está falando de escolas indígenas, a gente está falando de escolas ribeirinhas, a gente está falando de escolas que atendem a famílias que vivem em palafitas, a gente está falando de escolas que estão numa região mais central, a gente está falando de escolas que estão numa região mais rural, ou seja, uma diversidade enorme. Como é que a gente pode pensar nesse contexto de diversidade uma única forma de ser escola, uma única forma de estruturar o currículo, uma única forma de estruturar a avaliação? Quando a gente pensa desta forma massificada, que tem sido, inclusive, a partir da BNCC, inclusive, tem sido uma realidade no Brasil, a tentativa de impor, a partir desse currículo prescrito e das avaliações externas, uma única forma de organizar a escola, esta tentativa esvazia de sentido a própria escola e invisibiliza as necessidades, os interesses e os desafios de uma parte importante das crianças. Então, a gente tem aqui a questão da diversidade, muito importante, mas também a questão das desigualdades. Quer dizer, a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente, é um país em que hoje mais de 60% das crianças e adolescentes e jovens brasileiros vivem num contexto de pobreza multidimensional, é o que o último relatório do Unicef nos traz. A gente volta no Brasil a uma situação em que as pessoas passam fome, a gente volta no Brasil numa série de índices sociais agravados na pós-pandemia e pós os anos de governo Bolsonaro. Portanto, a gente está vivendo num país profundamente desigual. Como é que a educação
ao se constituir como mecanismo de enfrentamento das desigualdades, vai ali na escola, na realidade da escola, que é onde a educação acontece, é onde a vida acontece, é onde a educação se realiza, vai poder constituir as suas estratégias para o seu público, para a sua comunidade. Daí que, neste país, portanto, tão desigual e tão diverso, é fundamental que a gente pense a partir dessa lógica, dessa perspectiva, dessa concepção que é a educação integral. E aí aqui tem uma referência aqui desse autor, o Michel van der Broek, que ele fala uma coisa fundamental para o Brasil, que ele não se refere ao Brasil nesse momento, mas considerando tudo que eu acabei de dizer é importante, que ele vai dizer o seguinte: acreditar em uma infância universal e homogênea é uma distorção da realidade de muitas crianças de todo o mundo. A infância só pode ser localizada com precisão nos seus contextos. Portanto, a gente não fala de uma infância, a gente fala de infâncias. E se a gente está querendo pensar uma educação que se volta para o desenvolvimento dos sujeitos nas suas diferentes etapas de desenvolvimento, é para essa multiplicidade de infâncias, de formas de ser criança que a gente precisa se voltar. A escola e as políticas educacionais que partem do pressuposto de que há uma única forma de ser escola, uma única forma de organizar a aprendizagem, é uma escola, é uma educação que está partindo deste pressuposto de que a infância é um fenômeno universal e homogêneo. E ao fazê-lo, se distorce a realidade, como diz o Michel, e se nega o direito a uma parte importante das nossas crianças. Então, como é que a gente pode localizar com precisão a infância nos seus contextos? É a partir da investigação, da compreensão e da articulação do território. E aí que eu vou trazer essa ideia aqui. Então, quando a gente está falando de educação integral, a gente não está falando de tempo integral. O tempo é uma dimensão importante da nossa pauta, porque o Brasil constituiu uma média aí de jornada escolar de 4 horas e meia, que nós consideramos, o mundo considera, pesquisadores e formuladores de política consideram insuficiente. O Brasil criou, para dar conta do acesso universal à escola de turnos. A gente chegou a ter 2, 3, 4 turnos em muitas redes, e a gente sustentou essa escola parcial como a forma possível da gente trazer todas as crianças e adolescentes para a escola. Mas é importante avançar. A gente precisa dessa escola com uma jornada ampliada, com uma jornada alargada, para garantir o conjunto de aprendizagens, de experiências que a gente considera fundamentais para o desenvolvimento dessas novas gerações. Agora, o que define não é o tempo. Há muitas escolas de tempo integral, e hoje no Brasil particularmente elas existem, que não fazem uma educação integral, que fazem uma educação tradicional, convencional, massificada e muito pouco alinhada àquilo que a gente vem defendendo. O que define, portanto, uma educação integral é justamente um conceito de qualidade. Para nós, qualidade da educação é a garantia da aprendizagem e do desenvolvimento integral a todos e todas. Aqui tem muitas coisas nessa rápida frase. Primeira, que a gente não está se atendo apenas àquilo que são as aprendizagens escolares, ou seja, o acesso e a apropriação de um conjunto de conhecimentos formais. A gente está dizendo sim da apropriação destes conhecimentos formais, mas dessa apropriação associada a experiências que vão garantir não apenas o desenvolvimento intelectual desse sujeito, mas o desenvolvimento emocional, social, físico e cultural. É o olhar para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto em processo educativo como um sujeito integral. E a tarefa da educação como uma tarefa que implica necessariamente
a garantia de experiências que vão garantir que esse sujeito se desenvolva nessas múltiplas dimensões. Então, essa é uma primeira questão importante. A gente aprende na educação integral com o corpo, a gente aprende a partir das relações entre esse sujeito, os objetos do conhecimento, as outras crianças, adultos e outros espaços. A gente aprende a partir do repertório cultural dos nossos estudantes e das suas comunidades e da ampliação desse repertório cultural. A gente aprende a partir das emoções, a gente aprende a partir do reconhecimento das emoções, da aprendizagem do autocuidado, a gente aprende com o corpo. Portanto, a gente não está falando apenas de aprender um determinado esporte, mas a gente está dizendo de reconhecer que o corpo, que sempre na escola clássica atrapalhou o funcionamento da escola, passa a ser parte do desenvolvimento desse sujeito e um valor da escola, esse corpo que seja um corpo saudável, desenvolvido, e a gente vai olhar um pouco para isso como tarefa pedagógica. Para isso, pessoal, a gente pode ter a educação integral em jornada regular. Não é porque a sua escola não é uma escola de tempo integral que ela não pode fazer uma educação integral. De maneira nenhuma, ela pode e ela deve fazer. Assim como a gente pode ter uma educação integral em jornada ampliada com parcerias, em que a escola faz atividades no bairro, no território, na cidade, como a gente pode ter uma educação integral em jornada ampliada sem parcerias, que é uma escola de tempo integral, em que tudo acontece no contexto dessa escola. Não, essas diferentes modalidades, elas não são excludentes de uma ideia de educação integral, ao contrário, e muitas vezes nas redes, por várias razões, elas coexistem. Você vai ter escolas de educação integral que são em jornada regular, escolas que estabelecem parceria com espaços do território, escolas que são escolas de tempo integral. Não tem problema esses modelos coexistirem. A questão é que a educação integral deve estar ali colocada como um princípio orientador das práticas de gestão e pedagógicas. E aí vamos primeiro olhar, e eu tentei criar aqui algumas categorias para a gente entender como mobilizando, né, essa questão do desenvolvimento integral. A primeira dimensão, desde a criança muito pequena, é o direito ao brincar. Brincar e aprender, brincar e se desenvolver, para a criança, são parte de um mesmo processo. Brincar não é algo para ser feito no intervalo entre uma tarefa e outra. Brincar é o próprio processo de aquisição e produção de conhecimento da criança, né? E é muito importante que a gente saia desse espaço escolar controlado para que esse brincar possa acontecer com toda a potência, com toda a qualidade que ele pode ter. Vou pedir aqui para o nosso amigo rodar esse filme, acho que aqui eu não consigo rodar, né? Não. Você roda para mim aquele do brincar, por favor? Todo brincar deveria oferecer umas experiências bem ricas, né? Então, balanço e escorregador estão ótimos, mas a criança precisa brincar de esquibunda, por exemplo. Precisa subir em coisas altas, precisa assumir esses riscos. Os adultos hoje em dia, os pais e mães, somos muito controladores. Então é tudo, ai, que você vai machucar, ai. Quem não ralou o joelho, quem não machucou um dedo, enfim. Isso é normal, é parte do aprendizado. Temos que ter o medo controlado. É bom ser prudente, mas não tem que ser exagerado. Então as pessoas que defendem o risco lúdico, que não é o mesmo que perigo, são coisas diferentes, eles defendem que a criança precisa lidar com o risco para, quando crescer, ser um adulto que sabe lidar com o risco e sabe tomar decisões. Isso que é a cidade educadora, a cidade que deixa a criança aprender em todo lugar.
Muito bom. Então, essa é a primeira dimensão, quer dizer, como é que a gente vai olhar para esse território como um espaço de exploração, um espaço de investigação, um espaço propício ao desenvolvimento desse corpo, dessas relações. Ao brincar, todas as dimensões do desenvolvimento dessa criança estão implicadas, né? E aí essa pesquisadora vai trazer, quer dizer, a gente muitas vezes, para brincar na construção da infraestrutura da escola, a gente imagina que precisa ter um espaço ideal, ultra construído, com o piso super sofisticado. É mais simples do que isso. Quer dizer, como é que a gente vai abrir este espaço para experimentação, abrir este espaço para a criança interagir com diferentes materiais, com diferentes referências, com outras crianças, com outros espaços. E, para isso, o território é um grande aliado. E aí eu queria... A gente não vai poder entrar muito profundamente cada questão, mas realmente eu sugiro que vocês, como professores, especialmente aqueles que atendem crianças até os 12 anos, possam estudar, investigar a dimensão do brincar e possam, então, entender e, no seu planejamento, na sua forma de organizar o trabalho pedagógico da escola, trazendo o brincar como um eixo estruturante dessa experiência das crianças na escola. E aí, quando a gente vai falar sobre educação integral e território, a gente está falando de territorializar, portanto, a ação pedagógica. Territorializar a ação pedagógica para quê? Para que a gente possa considerar as necessidades e os interesses dos estudantes. Certo? Então, a gente está falando também de uma forma de compreender uma escola na qual a centralidade não está apenas nos nossos objetivos pedagógicos, nos nossos objetivos de ensino, mas está nesses sujeitos, que são os sujeitos da escola, que são os sujeitos para o qual o nosso trabalho se volta, né? Então, para que a gente possa constituir um trabalho educativo que olhe, que tenha como centralidade esses sujeitos, eu preciso poder reconhecer as suas necessidades e os interesses. Eu preciso me deslocar de uma imagem abstrata da criança ou de uma imagem abstrata do adolescente para entender esta criança, este adolescente neste território, neste contexto, na sua experiência, a partir do que ela precisa e do que a interessa, do que a mobiliza. Então, quando a gente vai trazer o território, de novo, é um grande aliado para essa investigação. Ele permite que a gente amplie e diversifique as interações educativas, ou seja, que a gente possa trazer espaços, linguagens, agentes que nos ajudem nesse processo de compreensão das necessidades, dos interesses dos estudantes e de ir ao encontro dessas necessidades e interesses. Ele é fundamental para a gente engajar as famílias e as comunidades. Por que engajar as famílias e as comunidades é importante? Porque é a família e a comunidade que vão dizer de quem é essa nossa criança que a gente atende, que vai poder nos informar quais são as suas necessidades, quais são os seus interesses, quais são os seus códigos. Não é possível constituir um trabalho educativo que tenha a clareza de a quem ele se dirige sem o diálogo com esse contexto, com essas pessoas que fazem parte das famílias e das comunidades das nossas crianças. Um terceiro ponto é aprender em contexto, quer dizer, aprender a partir daquilo que é vivenciado pela criança, a partir das perguntas que essa criança está se fazendo, a partir das questões que ela está formulando, e para isso o território é muito fundamental, quer dizer, a gente desemparedar, né? Tem uma organização aqui em São Paulo, que é o Alana, que está trabalhando com esse conceito, desemparedamento da infância, ou seja, a gente tirar a criança desse contexto entre quatro paredes, em que ele está dentro de casa, está dentro da sala de aula, está dentro de espaços fechados, e abrir essa experiência da criança. E para isso o território é fundamental. E, por fim, fundamental também para que a gente possa articular a rede de proteção social. A gente sabe, vocês sabem disso
melhor do que eu, porque estão todos os dias nas escolas, que muitas das questões que as crianças vão trazer para a escola são questões que vão além daquilo que é o domínio do conhecimento dos profissionais da educação. Crianças que chegam com histórico ou com uma experiência atual de violência, de negligência, de violação de direitos, de não atendimento das suas necessidades básicas. Então, como é que a escola consegue endereçar essas questões? De mãos dadas com agentes de outros setores. Quer dizer, a escola de mãos dadas com assistência social, com os agentes das unidades básicas de saúde, do conselho tutelar, enfim. Então, é essa rede de proteção social que pode, no caso a caso, entender quais são as condições que precisam ser criadas. E isso é feito no território, né? Isso é feito ali onde o trabalho da escola se desenvolve. E aí, a gente está, portanto, pessoal, falando aqui, né? E aí, para quem está nas redes municipais, isso é super importante. Quer dizer, que a gente está falando, quando a gente fala de território educativo, a gente está falando de território educativo como um projeto de cidade, daí aquela matriz, né, que a Jaqueline Moll tanto nos ensina sobre as cidades educadoras, ou seja, essa cidade, ou esse território, ou esse espaço municipal pensado como um espaço de aprendizagem e de desenvolvimento, mas o território educativo também como pilar do projeto educativo pedagógico das escolas. Então, a gente está falando dessa dialética, dessa conversa de uma cidade ou de um território que se reconhece como educador e que tem nas escolas todo o trabalho pedagógico para que esse território cumpra essa finalidade, para que a experiência produzida no território tenha intencionalidade pedagógica. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, porque a gente também não está falando só de sair da escola para ter uma experiência divertida na praça. A gente está falando de mobilizar um conjunto de aprendizagens e de possibilidades de desenvolvimento a partir de práticas pedagógicas planejadas, organizadas, com uma intencionalidade, né? Então, é nessa conversa entre esses dois projetos que essa educação integral vai acontecer. E aí a gente está falando de crianças e adolescentes e jovens como sujeitos de direito e não como meros receptores de uma oferta que é pensada à revelia da sua participação. Eles são sujeitos de direito e eles são cidadãos desde a tenra infância. O direito à educação como indissociável dos demais direitos sociais. Não tem como a gente efetivar o direito à educação se os demais direitos sociais estão sendo violados. Então, pensar essa indissociabilidade também é tarefa dessa visão da educação integral, e pensar a qualidade de vida das crianças e adolescentes como indicador de qualidade de vida das cidades. Quer dizer, quando a gente está pensando sobre as cidades educadoras, a gente está pensando que a criança, se uma cidade é suficientemente segura para uma criança, suficientemente saudável para uma criança, ela é segura e saudável para qualquer pessoa, né? Então, olhar sob a ótica desse território educativo, da cidade que se prepara para ser um território educativo, é também constituir uma condição favorável e uma condição adequada para todas as pessoas, né? E aí, pessoal, que a gente vai chegando nessa ideia, quer dizer, que a comunidade, portanto, para a educação integral, ela é contexto, ou seja, ela é o lugar onde que vai poder dizer desse conjunto aí de experiências, interesses, etc. Mas ele também é agente educativo e também é objeto de aprendizagem. Ou seja, que aqui o Jaume Trilla-Bernet, lá de Barcelona, vai falar, quer dizer, a gente aprende na cidade, a gente aprende da cidade e a gente aprende a cidade, né? Então, essas três dimensões é que a gente está olhando quando a gente vai pensar no território educativo. E aí, qual é o papel da escola? Mobilizar a comunidade
para que assuma o seu lugar no processo de formação das suas crianças e jovens. A escola tem um papel fundamental nesse processo. E aí vamos tentar rodar esse vídeo aqui, mas eu vou te pedir para rodar a partir do... Um minutinho. Vou pedir para você rodar para mim a partir do minuto... 7h40, por favor. Pode ser? É o do Unicef. E aí, aqui nesse vídeo, a gente vai ver essa outra dimensão, quer dizer, que eu estava enunciando para vocês. A criança não só como um sujeito do nosso trabalho, a quem a gente destina, mas como um sujeito de direito que no processo educativo participa, atua, produz conhecimento e interfere na realidade. Quer dizer, esse é o movimento que a gente está querendo promover na educação integral. Pode passar, pode rodar. Na escola. Eu trabalho aqui no bairro com muita alegria, porque eu tento trazer para as crianças um pouco do que eu consegui. Trazer para eles esperança de que, mesmo sendo daqui, de uma comunidade carente, às vezes até discriminada pelo restante da cidade, daqui pode sair grandes coisas, grandes pessoas, que a gente pode vencer. Esse professor trabalha com agentes culturais, que são pessoas das comunidades, né, que de certa forma já estão dentro das escolas, e os universitários, né, por meio de convênios. Né, a gente tem uma bolsa chamada Bolsa Estágio, que possibilita para a gente trazer esses universitários para trabalhar com os nossos alunos nas escolas. Então, vamos começar a treinar esse aluno. Quem empieza? A ver. Trabalhar na escola integrada tem sido a prática do que eu estou aprendendo na faculdade. Do que eu estou lendo, eu estou aplicando aqui. Estou adorando trabalhar na escola integrada, entendeu? Eu achei um projeto assim, que veio assim para mudar o rumo da educação, acho que do Brasil, assim. Não, a escola integrada é tão legal, tem informática, no dia de informática eu faço... Não falta de jeito nenhum no dia de taekwondo, que eu gosto muito, como hoje vai ter. Todas as aulas eu gosto muito, aí eu faço questão de vir. Foi um sonho para mim, mais ou menos assim, porque eu aprendi coisas que eu nunca ia saber que eu ia aprender. É que eu fiz uma vinheta e a minha foi escolhida, eu posso sair dessa vinheta e fazer um filme. No início era difícil, você chegava aqui e você não conseguia falar com ninguém. Parece que existia uma cortina de ferro. E a gente conseguiu quebrar essa barreira. A gente conseguiu chegar e falar de igual para igual. Uma situação hoje muito comum no Brasil, quando a escola começa a ter problemas de depredação ou de violência na escola, a primeira medida que qualquer pessoa fala é assim: vamos levantar o muro da escola. E uma proposta de educação integral é exatamente o oposto disso, é você baixar o muro da escola. Poder voltar aos serviços em geral para o olhar sistêmico e conjunto da criança e do adolescente é uma tarefa realmente muito complicada. Por quê? Porque a gente tem uma sociedade muito setorializada, quer dizer, muito compartimentada, né? Cada um funciona dentro da sua especialidade, dentro do seu trabalho, dentro da sua responsabilidade, mas tem muita dificuldade de dialogar com as responsabilidades dos outros. E a percepção de que os projetos nessa escola, numa outra, em cada região da cidade, elas vão ter demandas diferentes, entendeu? E a gente tem que utilizar o recurso em função de que aconteça com qualidade. Nossa rua tá muito mais bonita, né? Eu amei. Eu ganhei um presentaço de Natal.
a visão da comunidade quanto à educação está mudando. Eles estão vendo também que é necessário investir mais na educação. A criança passou a ser vista com mais respeito e ser mais ouvida, e o adulto também. Então, entrosou, é onde a gente tem mais paz. Quando cada um começa a perceber que essas crianças são as mesmas crianças, na hora que a comunidade começa a perceber o meu vizinho, o meu sobrinho, o meu primo, o meu filho, no meio dessas crianças, aumenta essa corresponsabilidade. E as crianças, elas percebem isso. Não era muito criança. Agora, na escola, aprendi a ser realmente uma criança. A gente sente que a gente tá sendo umas pessoas mais agradáveis. Que tá enfeitando as ruas, fazendo tudo de bom que precisa no bairro, que não tinha antes. Agora a gente tá fazendo uma vida melhor pra gente e pras outras pessoas. Bairro Escola. Integração e articulação de políticas públicas e iniciativas comunitárias, com o objetivo de garantir o estabelecimento e a manutenção de uma rede de apoio e atenção. Então, gente, viram? Então, a gente está... Alguém perguntou, Maria Leandra perguntou se ainda existe. O Escola Integrada ainda existe em Belo Horizonte, uma política que está lá até hoje. Nova Iguaçu não teve continuidade, que esse é um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil, né? A descontinuidade das políticas. Mas eu acho importante esse vídeo para a gente entender justamente toda essa ambição da educação integral. Quer dizer, ao envolver a comunidade, a gente está permitindo que as crianças, os adolescentes possam viver essa educação que já se traduz em melhoria de vida para a sua própria comunidade, que já se traduz num conhecimento que é revertido para a vida da sua comunidade, quer dizer, a gente desencapsula o conhecimento para que ele seja um conhecimento vivo e, ao mesmo tempo, essas crianças e adolescentes que estão na rua, que estão na cidade, passam a ser reconhecidos como crianças e adolescentes daquela cidade. Quer dizer, a cidade toda se reorganiza para que essas crianças possam circular com segurança, que elas possam fazer as suas atividades, que elas possam vivenciar a cidade de maneira segura. Então, essa é toda a ambição quando a gente vai pensar essa educação integral, para além da institucionalização dessa criança que fica dentro da escola o tempo todo. E aí vocês vão vendo na fala das crianças, quer dizer, né, como eles vão percebendo que a sua presença, a sua forma de estar interfere na vida da sua comunidade, né? Então, a gente está falando da formação para a cidadania, a gente está falando da formação desse sujeito, que é um sujeito que não só aprende determinados conhecimentos, mas sabe mobilizar esses conhecimentos, sabe reconhecer esses conhecimentos na relação com a sua vida e com a vida da sua comunidade. Para além disso, vocês vão vendo aqui, está passando o vídeo, os estagiários das universidades. A Escola Integrada criou uma grande articulação de sujeitos que estavam em formação, que estão em formação na universidade, que passaram a ser estagiários e educadores das escolas. Significa a educação, a formação desses futuros professores já em serviço dentro da própria rede. Quer dizer, você cria todo um ecossistema no qual as escolas são espaços de formação e de produção desse projeto que integra a universidade, o poder público, a escola e o território. Então, é essa complexidade toda que a gente produz aí. Na época, o Unicef reconhece essas experiências, e essas experiências, Escola Integrada e Nova Iguaçu, que dão origem ao Mais Educação, que chega aí, acho que a 64 mil escolas, e que hoje a gente está procurando retomar esse legado, e o Comitê Territorial de Educação Integral aí do Rio Grande do Norte é fruto desse processo, retomar todo esse legado. Há muitas experiências no Brasil. Por o final, aí eu vou mostrar a experiência de Manaus, da Escola Valdir Garcia. Eu estou aqui em Manaus justamente para pesquisar o trabalho dessa escola e da rede de Manaus. Então, quer dizer, é uma experiência que continua vicejando. A gente esteve na Bahia, em Caetité, acho que um mês atrás, vendo as experiências de vários municípios baianos que estão desenvolvendo as suas políticas em educação integral. Então, a gente segue aí trabalhando. Vamos lá. Acho que agora você precisa... Isso. Então,
vejam aqui essas duas referências, uma dimensão importante quando a gente vai pensar a questão do território é a dimensão da gestão democrática. A gente sabe que a gestão democrática é algo que está aí amparado pela legislação brasileira, as escolas devem desenvolver seus projetos a partir de uma lógica de gestão democrática, mas a gente precisa aprofundar o que significa gestão democrática. A gestão democrática não é apenas ter certas instâncias operando na escola, o conselho, o grêmio, etc. A gestão democrática é justamente a gente poder se perguntar o que esse território nos ensina. Quantas vezes, né, eu viajo o Brasil inteiro, eu estou sempre em muitos lugares, a gente vai ver como é que as famílias são recebidas na escola. Às vezes, em São Paulo, isso é muito comum, por uma janelinha em que um servidor lá de dentro pergunta o que a mãe precisa e a mãe mal entra dentro da escola. Quer dizer, essa relação, que é uma relação completamente autoritária, distante, desimplicada da escola, com essa família, com esse território. Então, a gente tem que se perguntar o que o território nos ensina para repensar as relações de poder. Como é que as relações de poder devem ser pensadas aqui? A deshierarquização da importância dos conhecimentos, quer dizer, os conhecimentos formais não são mais importantes do que os saberes populares e os saberes comunitários. Faz a gente pensar sobre as diferentes epistemologias que os povos indígenas, os povos originários, o povo negro vai trazer para dentro da escola pública. E tudo isso significa a gente pensar as relações de poder. O que a gente valoriza, a que a gente dá espaço, o que a gente reconhece como importante. A gente, ao reconhecer essas múltiplas culturas como culturas que são importantes, a gente está reconhecendo as nossas próprias crianças, os nossos próprios estudantes, que são parte dessas culturas, que são parte dessas diferentes formas de se pensar o conhecimento, de produzir o conhecimento. É sobre isso gestão democrática. Gestão democrática não é apenas sobre ter um grêmio funcionando, né? Ou sobre fazer uma assembleia. Significa que a partir desses dispositivos, que podem ser grêmios, assembleias, etc., a gente está se perguntando como educadores o que o território tem para nos ensinar, o que o território mobiliza, quais são essas identidades desse território, e a gente vai recolocar as relações de poder. Por que isso é só fundamental? Se a gente quer pensar uma educação para a emancipação, se a gente quer pensar a educação para a autonomia, a gente tem que propiciar uma experiência na escola. Dewey dizia, Anísio repetia, que a escola era um microcosmo, devia ser um microcosmo da sociedade que a gente quer. Se a gente quer uma sociedade democrática, a escola pública precisa ser democrática. A escola pública é uma máquina em potencial de fazer democracia, se a gente colocar as relações de poder em questão. Enquanto a gente sustentar na escola pública a ideia de que a escola é da diretora, de que a escola deve responder de forma passiva à secretaria, aquilo que são as definições da secretaria, sem constituir a pertinência do seu próprio projeto, enquanto a gente sustentar essas relações autoritárias, a gente está deixando de reconhecer os nossos sujeitos como sujeitos de direito e estamos deixando de promover uma educação para a cidadania e para a emancipação. E aí é isso que, aqui do lado esquerdo, tem algumas falas que eu ouço quando eu estou por aí. Então, por exemplo, de uma mãe indígena, eu tive em Soledade, no Rio Grande do Sul, e ela dizia isso, ela falava, quando eu preciso conversar, eu me agacho. O quanto essa mãe nos ensina com essa frase? Quando eu preciso conversar com meu filho ou com a criança da minha comunidade, eu me agacho. Quanto de relação de poder entre adulto e criança está sendo desconstruída com esse simples ensinamento dessa mãe? Se a gente não tiver tempo e espaço para ouvir esta mãe, a gente está deixando de aprender com ela, o que talvez possa ser um dispositivo de transformação profunda do fazer dessa escola. Essa funcionária da escola de uma outra rede me conta assim, olha, quando as crianças têm problemas, elas nos procuram.
às vezes elas não procuram as profs e a Diri. Nessa rede eles chamam diretora e professores de profs e Diri. Vejam, por que as crianças procuram as funcionárias da escola e não procuram as professoras? O quanto de identificação com essa funcionária, do ponto de vista da sua identidade, essa criança não consegue ter mais com os funcionários do que com os professores. O quanto da forma de organização do trabalho desse professor, dessa diretora, tem de constituição de um distanciamento da criança, da sua família e da sua comunidade. É importante que a gente possa ouvir isso. E também é importante que a gente possa ouvir isso para entender que essa funcionária ela é parte do coletivo educador dessa escola e que ela tem muito a ensinar para os professores e diretoras sobre quem são aquelas crianças, sobre o que funciona, sobre o que é importante. Se a gente não quebra as hierarquias, se a gente não quebra a ideia de que, por exemplo, os professores são mais importantes do que a merendeira, se a gente não coloca todo mundo numa certa horizontalidade, que é uma horizontalidade que tem a ver com construir um trabalho que é coletivo, a gente perde a oportunidade de ouvir tudo que essa funcionária provavelmente sabe, que é muito mais, muitas vezes, do que um professor sabe, que faz toda a diferença para o trabalho desse professor em sala de aula, né? E aí, aqui eu queria mostrar, queria um pouco trazer como é que todo esse conjunto de questões que a gente está conversando sobre o que o território nos ensina, as relações de poder, tem a ver com aprendizagem. E aí, eu não tenho esse vídeo online, eu vou tentar rodar ele aqui, vamos ver se vai dar certo. Josenildo, veja aqui se eu rodar ele aqui, se eu consigo, se vocês conseguem ver, por favor. Espera aí. Só um minutinho. Vamos ver se eu consigo, senão a gente... Aqui. Conseguem ver? Alguém consegue me dar um sinal? Tá dando para ver? Acho que tá. Estou vendo aqui pelo meu. Então, vejam aqui, pessoal, agora entrando mais na dimensão da organização do trabalho pedagógico, do trabalho didático, como pensar uma atividade da organização de um trabalho a partir da integração com o território. Vejam aqui. O projeto investigativo é uma forma de organizar o trabalho que você faz com as crianças. Então, esse projeto foi com uma turma de primeiro ano. Então, a gente queria trazer os aprendizados da leitura e da escrita, da área matemática, de uma forma que faça sentido para as crianças e a partir de algo que as crianças têm interesse em pesquisar. As crianças queriam fazer um passeio para o Parque Ecológico, mas a gente não tinha esse dinheiro. E aí, a pergunta disparadora foi exatamente como a gente pode conseguir dinheiro para fazer um passeio que a gente quer. E a partir dela, foram surgindo muitas possibilidades, porque o foco é ouvir as crianças. Então, quais ideias elas tinham de como a gente poderia conseguir dinheiro? Então, antes da gente iniciar realmente o como, a gente teve que descobrir um monte de outras coisas. O quanto a gente precisa, como a gente vai, uma organização de todas as informações que estão em pauta. E quando a gente faz isso de forma visual, ajuda a gente a entender e tomar decisões mais conscientes. Então, foram surgindo muitas hipóteses e a gente, fazendo um mapa conceitual junto com as crianças, ajuda elas a organizarem também esse tanto de informações e, a partir dessas informações, para qual caminho a gente vai. Então, é uma decisão que é tomada junto com as crianças. Então, a gente foi chegando numa forma que seria a forma desse grupo de conseguir esse dinheiro. E a gente estava num contexto com um quintal permacultural, canteiros agroflorestais, muitos alimentos ali que eles mesmos plantaram. Então, a gente pensou em vender os alimentos.
Depois veio a parte, mas quanto dinheiro a gente precisa? Quanto custava o pedágio? Então, a gente convidou pessoas que faziam esse trajeto todo dia para contar quanto era o pedágio. A gente ligou com as crianças no Parque Ecológico para perguntar se tinha valor de ingresso de entrada. Esse foi um projeto por estar dentro de um primeiro ano, que a gente deu muita luz para a leitura e para a escrita. Então, as crianças foram leitoras e produtoras de texto a todo tempo. Vamos ler o cartaz. Então, a gente trabalhava os conteúdos da alfabetização dentro do contexto de projeto. A gente trabalhou muito da área matemática, então quantificação, valoração, peso, muita questão de transporte, quilometragem. E o projeto é legal porque ele faz exatamente isso, ele mostra que a vida ela não é separada em áreas de conhecimento, a vida é sistêmica, então ajuda também as crianças a desenvolverem o pensamento sistêmico que a gente tanto está falando hoje para uma educação de transformação. Para mim, trabalhar com um projeto fez muito sentido, porque é muito prazeroso e é o que eu quero enquanto educadora, ver que as crianças estão verdadeiramente aprendendo. O resultado ele é muito positivo. E para mim, e a dica que eu dou é: aquilo tem que ser algo apaixonante para você também. Então, se envolva, participe. Você não é só um educador que está lá para ensinar. Na verdade, é mútuo. Olha para a potência dessas crianças e aquilo vai emergindo. Conte com parceiros. A gente não precisa fazer isso sozinha. Eu não preciso saber tudo, mas eu posso trazer pessoas que vão ajudar a gente a alimentar essas pesquisas. E confia que as crianças são potentes e elas chegam lá. Ai, que bom que deu certo. Então, vocês veem, é disso que a gente está falando. Há uma compreensão equivocada de que quando a gente está pensando sobre educação integral, quando a gente está falando sobre a formação para a cidadania, quando a gente está falando em aprendizagem significativa, a gente está desconsiderando o direito a aprender os conhecimentos escolares dessa criança. Nós não estamos desconsiderando, a gente só está pensando esse direito de forma integrada à experiência da criança. Essa é uma primeira dimensão. A segunda dimensão, a gente está pensando numa criança que vai adquirir um conhecimento, mas não de uma forma passiva, não de uma forma em que alguém transmite a ela um determinado conhecimento abstrato e ela se apropria desse conhecimento e reproduz este conhecimento de forma mecânica. A gente está falando de uma apropriação de um conhecimento no próprio processo de produção de conhecimento, no próprio processo de reflexão sobre essa experiência, no próprio processo de produção de algo na relação com a realidade que vai conferindo sentido para esse aprender. É desse aprendizado que a gente está falando. Dá para voltar minha apresentação aqui? Então, pessoal, quando a gente está falando de educação integral, a gente está falando da aprendizagem articulada ao desenvolvimento integral. E aí, aqui 4 ideias, depois eu vou deixar essa apresentação para vocês e muitas referências de pesquisa. A gente tem um livro sobre aprendizagem por investigação, tem um monte de coisa que eu acho que pode ajudar vocês, mas tem 4 ideias importantes aqui. A primeira, o compromisso da educação integral é pensar o desenvolvimento integral da criança e do estudante nas diferentes etapas da vida. A criança pequena, ela tem um determinado processo de desenvolvimento que precisa ser considerado na nosso fazer pedagógico. A criança um pouco maior está numa outra etapa de desenvolvimento. O adolescente não é uma escola da matemática, do português, é uma escola para uma criança, é uma escola para um adolescente. É muito importante que a gente entenda esse momento de desenvolvimento para saber quais são as potências e quais são os desafios daquele sujeito. Segunda ideia fundamental, a aprendizagem é fruto das relações do sujeito com tudo que o cerca, com o meio,
com o outro e com os objetos do conhecimento. Aprendizagem não é a relação apenas com o objeto do conhecimento, com aquela área do conhecimento, é com todas essas dimensões. Pressupõe, portanto, a integração de diferentes tempos, espaços e agentes, e a gente está pensando aqui uma ideia-chave, pessoal, como um processo contínuo. Eu não estou pensando a escolarização como um processo de superação de etapas, ou seja, que eu estou ali na educação infantil para chegar no Fundamental 1, para depois ir para o Fundamental 2. Não, eu estou pensando o processo educativo e a escolarização como um processo que constitui autonomia desses sujeitos para seguir aprendendo e agindo no mundo. Isso não é uma coisa que eu vou viver depois. Agora eu aprendo na escola um monte de coisa e depois eu vou atuar e produzir um conhecimento no mundo. Isso, se não for parte do processo, desde a criança pequena, vocês viram o tamanho dessas crianças nesse projeto investigativo, ela não vai constituir autonomia. Então, a forma como a gente organiza o trabalho pedagógico precisa olhar para isso. E aí, nós, como educadores, temos que articular currículo, com as formas de avaliação e monitoramento. A avaliação externa, ela tem um papel, mas a avaliação precisa ser pensada como avaliação como aprendizagem. Esse sujeito que aprende para a autonomia do aprender e da construção de conhecimento precisa aprender a avaliar o seu próprio conhecimento. Então, dependendo dos objetivos que a gente se coloca no currículo, a avaliação tem que corresponder a esses objetivos, assim como a formação dos profissionais da educação, que não são meros sujeitos implementadores de plano de aula prontos, de materiais que chegam prontos da secretaria. Os profissionais da educação são pesquisadores, são intelectuais da sua prática, conhecem a sua realidade melhor do que qualquer pessoa e precisam ser considerados assim para que possam fazer um bom trabalho. Então, essa concepção de um currículo para autonomia, ela também se reflete em como a gente compreende as avaliações e como a gente compreende a formação e o papel dos profissionais da educação. E aí, eu acho que o meu tempo já está terminando, né, gente, pelo que eu vi. Eu vou tentar só dar uma amarradinha, que eu acho que algumas ideias aqui são importantes. Quando a gente está falando de currículo, a gente não está falando só do que a gente quer ensinar. Em geral, quando a gente fala de currículo, as pessoas pensam, bom, currículo é uma lista de conteúdos, ou uma lista de descritores que vai dizer, bom, isso é o que eu tenho que ensinar. Não. Na educação integral, isso é uma parte. A primeira pergunta de um currículo na educação integral, eu escrevi um livro com a Helena Freire e com a Júlia Andrade sobre isso, depois eu deixo os links para vocês, acho que lá essa discussão está bem aprofundada. Primeira pergunta de um currículo na educação integral é por quê? Porque se eu quero formar alguém que seja um reprodutor de informação, de conhecimento, eu não preciso fazer tudo isso que a gente viu no vídeo. Não preciso de projeto investigativo, eu não preciso ir para o território, eu não preciso pensar a avaliação como parte do processo de aprendizagem. Não, eu posso dar aula, treinamento, treinar para prova, fazer prova, executar prova e acabou, está resolvido. Agora, se eu quero, o que não dá para a gente dizer, uma formação cidadã, integral, e depois a prática ser prova, treino, repetição, reprodução, mas são coisas diferentes. Então, se eu quero uma educação para emancipação e para autonomia, essa é a primeira pergunta que eu vou fazer. E é respondendo a esta pergunta que eu vou dizer o que, então, eu vou ensinar. Esse sujeito que aprende com autonomia, que se emancipa, que é cidadão, o que ele precisa aprender, como eu vou ensinar, quais são as estratégias, onde é só dentro da sala de aula, é na sala de aula, no corredor, no pátio, é na rua, aonde é, depende do que eu quero com essa educação. Quando, ou seja, como eu vou organizar os tempos, para quem é esse meu sujeito e por quem? Sou só eu, professor, ou sou eu com outros agentes? Essas todas são perguntas de currículo. Pergunta de currículo não é só o quê. E aí, o que a gente vai fazendo na educação integral é substituindo esses dispositivos que para algumas aprendizagens são importantes, mas a gente vai explorando mais aquilo que a gente chama de estratégias mais ativas e vai diminuindo a presença das estratégias menos ativas. Ou seja, a gente vai
em vez de memorização, a gente vai estimulando a observação, ao invés da reprodução de informações, a gente vai estimular a formulação e a investigação de hipóteses, ao invés de resolução de problemas com uma ilustração de um conteúdo memorizado, a gente vai estimular que a criança e os adolescentes resolvam problemas com compreensão profunda daqueles problemas, em vez da gente estimular, propor reprodução de protocolo, tutorial fechado, a gente vai promover investigação prática, métodos de experimentação. Ao invés da gente dar um método fechado, que vai dar sempre certo, a gente vai estimular a tentativa e o erro. A escola lida muito mal com o erro. E hoje, a forma como as políticas públicas estão sendo desenhadas tem reforçado essa ideia. Tem que chegar pronto, tem que dar certo, tem que ter resultado. Acontece que para a gente ganhar autonomia na vida, a gente tem que poder errar, porque a gente tem que poder tentar. Ninguém aprende sem tentar, ninguém aprende sem experimentar. E ninguém experimenta, ninguém tenta se o erro for um problema. Então, a gente tem que poder dar mais espaço para a tentativa e para o erro, porque é essa tentativa e erro que vão permitir que essa criança, que esse adolescente, que vocês, professores, que nós, educadores, ganhamos autonomia naquilo que a gente faz. Então, é justamente o contrário do que tem sido o pensamento hegemônico na educação no Brasil. E ao invés da repetição de uma mesma estratégia, a comparação de diferentes estratégias, as crianças pensam de formas distintas a partir de um mesmo problema. Por que não comparar essas diferentes estratégias? Por que não valorizar essas diferentes formas de pensar? Né? A gente está tão preocupado com o resultado, a gente está tão preocupado com o desempenho, que a gente está perdendo completamente a possibilidade de permitir que as crianças constituam uma forma de aprender que seja, de fato, uma forma de aprender integral, uma forma de aprender autoral, autônoma. Né? A gente está produzindo robôs que, se não tiver uma prova, um teste pré-determinado na frente dessa criança, ela não vai saber o que fazer com o conhecimento. Não há nada que essa criança vai fazer na vida, no Brasil, no país, no mundo como está hoje, a sociedade que a gente tem, com essa forma de aprender. A gente está condenando as próximas gerações a serem gerações robotizadas, repetidoras. É justamente o contrário do que a gente deveria estar fazendo, é o que a gente está fazendo hoje nas políticas educacionais. Mas as escolas precisam resistir e precisam produzir um outro modo de fazer, porque a gente sabe fazer, o Brasil sabe fazer. Há muito conhecimento pedagógico no Brasil para sustentar uma outra forma de fazer educação. E aí, o território educativo, a gente vai produzindo essas intencionalidades, né? Esse último vídeo, pessoal, eu acho que eu vou pular, senão a gente não vai ter tempo de conversar, começamos super atrasados, é um vídeo sobre a questão das vulnerabilidades, das crianças fora da escola, em relação a quais são as formas de organização intersetorial que a gente precisa produzir. Eu vou deixar essa apresentação com vocês e a gente pode combinar uma próxima aula para a gente conversar. Agora, eu não queria deixar de falar isso aqui. O Brasil é um país profundamente racista, profundamente machista, profundamente misógino, profundamente homofóbico, e educação tem tudo a ver com isso. A gente precisa tomar uma decisão no Brasil se a gente vai ter uma educação que enfrente as violências e as desigualdades estruturais ou não. Se a gente quer uma educação que seja uma educação que enfrente as desigualdades estruturais, que enfrente, que não reproduza exploração, que não reproduza discriminação, a gente precisa se perguntar quais são as necessidades mais evidentes das nossas comunidades e como a gente vai mobilizar essa comunidade, essas instituições e essas redes para contribuir com essas necessidades. Porque a experiência precisa ser antirracista em todos os espaços que as nossas crianças conviverem, em todos os espaços onde elas estiverem, não só dentro da escola. E, em segundo lugar, a gente precisa investigar todos os dias como as desigualdades étnico-raciais e de gênero se apresentam nos territórios. Isso é nossa tarefa. Isso é nossa tarefa. Compreender como é que é essa ideia abstrata
do antirracismo se constitui na prática na vida de cada uma das nossas crianças, adolescentes e jovens. A gente precisa de letramento racial, letramento em relação a direitos humanos para a gente poder fazer esse trabalho de forma consequente. E a gente precisa... E o território é fundamental, pessoal, porque é lá que a vida acontece, é lá que as experiências vão acontecer, as experiências boas, as experiências ruins. É a partir dessas experiências que o nosso trabalho vai se constituir. E aí, por fim, eu queria só terminar com esse vídeo que é muito rapidinho e a gente abre para perguntas. Essa é a Escola de Manaus, a Valdir Garcia. Acho que é importante a gente ver esse vídeo, porque eu trouxe muitas coisas, eu tentei cobrir esse tema assim, com todos os aspectos. Esse é um assunto para a gente ter curso de formação de muitos dias, mas eu quis trazer os principais pontos. Mas acho que é importante a gente olhar agora todas essas questões, essas dimensões, concretizada no projeto pedagógico de uma escola. São muitas as escolas brasileiras que fazem um excelente trabalho. A Valdir é uma delas. Acho que é legal a gente poder ver como é que a coisa tem se organizado por lá. Eu não sei se você... quer rodar para mim aquele último vídeo ou se eu rodo aqui? O que você prefere, Joselildo? Ele vai rodar, pronto. A Escola Valdir Garcia ela estava inserida num contexto de grande fragilidade social. Vivemos aqui à margem do Igarapé, com diversos problemas sociais, com alagações, incêndios, vulnerabilidade de todas as formas. As crianças elas estavam no sinal de trânsito, elas estavam brincando o dia todo, e era muito mais atrativo do que vir para a escola. Então, a gente começa a repensar numa escola diferente, uma escola que pudesse viver a inclusão, a equidade, uma escola articulada com o seu território, que soubesse trabalhar com os saberes dos territórios, que valorizasse essa diversidade, essa pluralidade cultural, que traga essas crianças da rua para dentro da escola. E a gente parte de uma pergunta: qual a escola que temos e qual a escola que nós queremos? E aí a gente constrói a nossa mandala curricular, que coloca esse sujeito na centralidade do processo, que respeita em todas as suas dimensões, quer seja emocional, cultural, física, social, intelectual, que respeita os saberes de território, que garante a todos o direito de aprender, que busca estratégias diferenciadas para atender a todos os componentes curriculares. E, inicialmente, identificamos logo que as crianças precisavam de um ambiente em tempo integral, porque muitos pais precisavam trabalhar e aí eles vinham, ficavam um horário, no outro horário eles ficavam na rua. Como que a gente vai fazer? Vai precisar de alimentação, espaço para descanso. Então, a Escola Valdir Garcia inicia esse processo de mudança, demarcando todos os espaços dentro dessa comunidade. Nós fizemos um passeio, construímos um mapa, né, onde a escola fica no centro e o que a gente poderia estar utilizando ali de recursos pedagógicos para dar significado a todo o trabalho desenvolvido na escola. E a gente foi muito mais além. Nós fomos para o centro histórico da cidade de Manaus e a gente foi vendo várias oportunidades de significar o nosso currículo. Tem a escola, mas a gente tem alunos de vários bairros frequentando a escola, pela necessidade da diversidade, da questão de aceitar os migrantes. Para promover a inclusão, que é o nosso foco principal, é combater a exclusão, eu preciso do engajamento de todos os pais dentro da escola, da comunidade do entorno. É preciso todo esse território, toda a comunidade, para dar as mãos à escola, para que a gente vença os desafios da educação e promova a aprendizagem, né? Garantir a todos o direito de aprender. A partir do momento que o aluno ele se torna ali a centralidade das nossas preocupações, esse aluno ele traz a família, ele traz a comunidade, ele traz a base dele, né? Então, foi o momento da escola de portas abertas, essa comunidade vinha entrar e se chegar a conhecer o processo educativo, conhecer, participar, ajudar, né? Nós temos aqui uma relação comunitária de muita reciprocidade. Toda essa questão da porta aberta para a comunidade, para as famílias, foi extremamente significativo e importante para as crianças, né? Porque a criança que vê o seu pai, a sua mãe,
ou a pessoa que é responsável por você dentro está mais próximo. Isso tudo tem uma ligação bastante importante, a afetividade, tudo isso. Porque eu estou realmente feliz por alcançar esse sonho de ver o migrante seja tratado como ele, de ver esse progresso, essa transformação da escola na vida dos filhos e das mães dos migrantes. É um espaço educativo para me dizer que atende todo, não é só a comunidade, a sociedade. Resolver só em âmbito aqui fechado não vinha dando certo. Então, vamos chamar a comunidade para conversar, vamos chamar os pais, vamos ouvir os pais. Então, esses pais vieram para dentro da escola. Nossa escola é aberta, nossa escola tem hoje uma gestão extremamente democrática mesmo. Quando o aluno tem algum problema em casa e isso afeta a aprendizagem dele, a escola busca os pais, tem uma conversa com os pais e acaba solucionando um problema. A nossa avaliação ela é multidimensional. A gente valoriza o sujeito no emocional, social, cultural, físico e intelectual. E aí a gente promove a autoavaliação, onde ele se autoavalia, atribui a sua nota, e aí a gente passa para todas as disciplinas. Mas o nosso foco não é a nota, não é quantidade, é qualidade, e é uma avaliação processual, contínua, respeitando a sua singularidade, a sua diversidade, é vendo esse sujeito na sua integralidade. Eu considero que o futuro será brilhante, não é? Cada vez mais estamos formando cidadãos críticos, crianças que buscam saber dos seus direitos e dos seus deveres também, que é importante, né? E estar inseridos dentro de um coletivo, dentro de um todo. Fazer com que esses alunos eles sonhem, eles além de não só sonharem, né? Mas buscarem meios para conquistar esses sonhos, né? Então eu tenho certeza que daqui por diante só vai melhorar cada vez mais. Só volta a minha apresentação ali, só vou passar uma coisa. Vocês veem, pessoal, a Valdir Garcia é essa escola que fica aqui numa região bastante pobre de Manaus. É o primeiro IDEB, se não me engano, do estado, para as séries iniciais. É uma escola que trabalha a partir de roteiros, de projetos, de roteiros de estudo, de projetos. Tem uma gestão absolutamente democrática, assembleias, a participação das famílias todos os dias no ambiente da escola. Tem muita discussão, muita resistência, muita conversa com a secretaria para que esse projeto possa se sustentar, mas tem, sobretudo, uma sustentação dessa equipe e dessa comunidade, que não deixa que o projeto se fragilize, em relação a essa escolha pela educação integral. Né? Então, é importante a gente poder olhar para essas experiências e saber que na LDB, legislação brasileira, inclusive a BNCC, protege as escolas do seu direito à sua autonomia, a organizar os seus tempos, a organizar os seus espaços, a organizar o seu projeto pedagógico de forma democrática. É fundamental que a gente possa se aprofundar em relação a, na prática, como fazer essa educação integral, como organizar os tempos, os espaços, o currículo, a gestão, para dar conta dessa educação integral e fazer em relação àquilo que vem dos órgãos superiores, de exigências absurdas que vão de encontro ao direito à educação, fazer resistência, sustentar que há outras formas, de formas muito mais, inclusive legais, amparadas pela legislação brasileira, de garantir o direito à educação, do que as formas simplificadoras e homogeneizadoras que vêm tomando tanto espaço na educação brasileira. É isso, pessoal, deixo o meu e-mail, fiquem super à vontade para me escrever, e essa apresentação depois eu compartilho com vocês. Desculpa a extensão do tempo, mas eu me empolguei, me animei. Obrigada. Encantada, Natasha. Quanto mais eu te escuto, mais eu te admiro. Muito, muito lindo tudo.
Durante toda a sua exposição, Natasha, foram muitos os comentários, dialogando diretamente com a forma que você pensa, né? Comungando com essa forma de fazer educação, né? Então, isso é um movimento muito lindo, a gente vê esse movimento na nossa educação, né? E aí a gente vai colhendo frutos. Sobre as perguntas, nós temos 2 perguntas, tá? Para apresentar para você. E antes disso, quando eu vi alguém perguntando você, diante das experiências, se aquilo que estava se vendo, aquelas experiências, elas existiam, ainda existiam, né? E são muitas as experiências no país, né? Em especial, em 2006, eu, juntamente com mais 2 assessoras, estivemos em Nova Iguaçu para conhecer a experiência do bairro Escola, né? E aí, ver que aquele projeto era real, nossa, foi assim, nos impressionou profundamente, e até hoje ele nos é referência quando a gente pensa na construção de educação no território, tá? E pelo território, né? Porque realmente você pensar nesse entrelaçamento, né, da escola junto com a sua cultura, com a sua identidade local, é você falar de uma educação que os agentes, eles estão para além daqueles educadores que estão fechados nesse ambiente escolar, mas compreender que todo mundo educa e todo espaço é educativo, né? Então, parabéns, maravilhosa. Questionamentos, Natasha, nós temos aqui inicialmente Lídia, que pergunta: como resistir diante das demandas e exigências dos nossos governantes? Como efetivamente fazer e ser diferente se no final temos que dar notas quantificando e não qualificando o ensino? Tá? Vou jogar essa pergunta aí para ficar para você, que eu acho que fica melhor, não é isso? Lídia, eu não quero com a minha resposta simplificar e deixar de considerar que há pressões muito pesadas que hoje têm sido feitas, que sempre foram feitas, viu, Lídia? Eu estou pesquisando no meu mestrado a questão da autonomia escolar, né, que é uma coisa que a gente fala muito, mas se a gente for olhar mesmo na prática, a questão da autonomia escolar, ela é muito incipiente na nossa história. Ela foi muito pouco, de fato, chancelada e legitimada pelas políticas públicas, e ela foi muito pouco, até por isso, exercida, de fato, pelas escolas. Agora, a gente precisa tomar uma decisão como educadores, se a gente vai se apropriar desse direito ou se a gente não vai, né? Não me parece que a gente vai poder simplesmente ignorar, em última instância, as exigências burocráticas dos sistemas educacionais. Elas estão aí e elas precisam ser respondidas. Agora, a forma de se responder é que precisa estar ao alcance da escola fazer as suas escolhas pedagógicas. O que eu vejo é que o trabalho coletivo pedagógico é fundamental. Constituir comunidade na escola. O que me parece muitas vezes é que a escola fica à mercê, por várias razões, a gente pode explorar os múltiplos fatores que têm a ver com esse fenômeno, mas ela fica muito à mercê daquilo que lhe é proposto ou imposto à secretaria. É muito importante que eu vejo nas escolas, como a Valdir Garcia e outras tantas, que conseguem fazer um trabalho alinhado à educação integral, é que há uma apropriação do seu lugar, uma apropriação do seu trabalho, uma apropriação da sua profissionalidade e um trabalho muito profundo de pactuação desse projeto com essa comunidade. Quando o projeto é da comunidade, quando o projeto é apropriado por essa comunidade, que faz a viver esta comunidade, essa escola, é muito mais difícil da secretaria fazer os atravessamentos de forma a desmontar esse projeto. Não que as pressões não vão existir, não que as ameaças não existam, é muito assustador, inclusive, para mim, ver como é violenta, muitas vezes, a atuação dos gestores das redes em relação às escolas, o quanto muitas vezes a forma
de constituir a pressão é absolutamente autoritária e é absolutamente desrespeitosa, mas a gente tem que se apropriar do nosso lugar, a gente tem que se apropriar dessa proposta, encontrar os nossos aliados e constituir, porque não há nada, do ponto de vista da autonomia da escola, de organização dos seus tempos, dos seus espaços e do seu currículo, não há nada de ilegal nisso. Isso está garantido pela LDB, isso está garantido pela BNCC, isso está garantido. Quer dizer, agora o que a gente precisa é botar essa bola no chão. O que a gente precisa é trabalhar com essa escola como um espaço onde a política é produzida. A gente tem que virar esse jogo. A escola fica muito à mercê daquilo que é imposto, aquilo que lhe é colocado. A escola é uma mera executora para os sistemas, ela é uma mera executora de uma política que chega pronta, muitas vezes produzida por iluminados da secretaria, que de iluminados não tem nada, ainda que sejam pessoas sérias, que sejam pessoas comprometidas, mas não tem como 2, 3, 4, 5, 20 pessoas pensarem as soluções para todas as escolas de uma rede, para todas as escolas de um país. É impossível, gente. Então, a escola tem que se fortalecer no sentido do seu protagonismo. Agora, para isso, há que haver coerência no projeto da escola. O que muitas vezes acontece é a escola quer assumir um protagonismo em relação à secretaria, mas para dentro ela mesma reproduz as relações de hierarquia, as relações de poder que estão colocadas no sistema. Então, como é que essa escola se converte de fato nesse espaço democrático, na qual esse projeto é um projeto compartilhado? E aí ela consegue fazer a sua sustentação. Se isso significa, no limite, ir lá e formalizar as notas num determinado sistema, não é esse o problema. O problema é o que, até chegar aí, essa escola está escolhendo fazer, né? E aí é muito importante que a gente possa, como profissionais, se apropriar dos nossos espaços e da nossa autonomia como um recurso fundamental para o trabalho. André, você está sem áudio. Luciana Soares nos pergunta: como a comunidade escolar pode construir uma compreensão de que, enquanto estão sendo oprimidos, também reproduzem a opressão? Dialogando com o anterior, né? Como caminhar no sentido contrário em busca de uma sociedade mais justa? Eu acho, gente, aqui, claro, a gente teria que sentar para conversar sobre isso muitas horas, mas eu achei uma questão só, Luciana, que eu queria apontar, que é assim: muitas vezes a gente quer trabalhar com essas questões, mesmo a gente vai lá e formula, né, a questão do sistema capitalista, a questão da exploração do trabalho, etc., etc., a gente quer abordar essas coisas de uma forma teórica. A gente chama os pais para dar uma palestra sobre gestão democrática, a gente burocratiza essa conversa. A gente precisa produzir experiência democrática. A gente não precisa falar sobre democracia, a gente tem que tem que produzir uma experiência propriamente dita democrática. E isso tem a ver com a forma como a gente vai receber essa criança, essa família na porta da escola. Como é que a gente vai organizar a alimentação dessa criança? Essa criança recebe um prato pronto? A quantidade de comida que ela não escolheu, uma comida que ela não escolheu, é assim? Ou a criança se serve? A criança come de garfo e faca, prato de vidro, ou ela come com prato de plástico e colher? Todas essas são escolhas, tem a ver com produzir ou não democracia. Essa mãe, quando chega na escola, ela é recebida como? Os horários de trabalho com as famílias, as reuniões, etc., são feitas em que horário? As formas de participação e colaboração dos diferentes tipos de famílias é considerada na escola? Todas essas são perguntas dessa experiência, né? Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso. Quer dizer, eu não tenho a menor dúvida que isso que a gente está defendendo aqui é contracorrente do ponto de vista do sistema. Não tenho a menor dúvida que isso que a Valdir Garcia faz e que outras escolas fazem conta com muita resistência no contexto onde elas estão. Mas é uma decisão que a gente tem que tomar, né? É uma decisão que a gente tem que tomar. E a gente sabe
E a gente está perfeitamente amparado pelos dispositivos brasileiros para fazer esse trabalho nessa direção, né? Então, eu acho que a gente tem que poder constituir, a Regina, querida, está por aqui, fala um pouco sobre formação de professores. Regina, a formação de professores é fundamental, não tem a menor dúvida, porque nada disso que a gente está falando está pronto, chegou pronto e nem estará mesmo. Eu considero a formação de professores um processo contínuo, permanente e que nunca se esgota. A minha única questão que eu colocaria é o seguinte: a gente precisa, para a prática de uma educação integral, a gente precisa tornar mais coerente o processo de formação de professores com isso que a gente está dizendo aqui. Porque a gente está falando de um professor que lá na prática vai produzir uma prática que vai constituir ali um percurso em que a criança vai experimentar, questionar, se perguntar, produzir um conhecimento, compartilhar esse conhecimento, e na hora da gente dar a formação para a professora, a gente senta 280 professores numa sala, ouvindo uma pessoa, e essa é a formação. Não há espaço de trabalho coletivo, o conhecimento que o professor produz não é reconhecido como um conhecimento válido, não há espaços permanentes dentro da escola para que essa formação possa acontecer. Eu só acredito em formação de professores, na perspectiva da educação integral, se for a formação do professor pesquisador, de um professor que está permanentemente refletindo sobre a sua prática, produzindo conhecimento e compartilhando esse conhecimento com seus pares. Eu só acredito em formação de professores que parta do compartilhamento de experiências entre profissionais de educação de diferentes escolas e diferentes regiões do país. Nada disso que eu falei hoje, nem nada do que muitas de nós fazemos é novo. Agora, a gente precisa poder produzir um espaço em que os nossos professores estão em diálogo uns com os outros, estão trocando o que estão fazendo, estão produzindo isso. Então, eu só queria trazer isso, quer dizer, a gente precisa guardar coerência, conteúdo, coerência entre forma e conteúdo. Se a gente quer uma educação para a emancipação, a gente tem que começar reconhecendo o profissional como um sujeito também que precisa se emancipar e constituir a sua autonomia, né? Enquanto a gente continuar tratando o professor como um reprodutor de modelos prontos, como um mero dador, entre aspas, essa palavra nem existe, de aula, e reprodutor de nota num sistema, não há saída para aquilo que a gente vai promover lá na ponta. E a gente está condenando, volto a afirmar isso, toda uma geração de crianças das escolas públicas, porque, vejam, as boas escolas particulares não estão trabalhando dessa maneira. A gente está condenando as crianças mais pobres a uma educação que pouco vai lhes servir. Porque são crianças que até podem ter noção do código, eles podem até estar alfabetizadas, mas elas não estão letradas. Elas não são capazes de fazer um uso desse conhecimento de forma que esse uso desse conhecimento seja, de fato, constitutivo desses sujeitos como sujeitos que estão no mundo de forma ativa. Então, a gente precisa poder se perguntar. Então, eu só acredito em formação de professores mão na massa, trabalho coletivo, todo mundo junto, discutindo, fazendo estudo de caso, compartilhando estudo de caso, pegando as referências teóricas. Me chama para conversar, me chama para conversar. Eu venho aqui, eu trago referências, depois é trabalho de vocês. É amassar barro, é sentar, é conversar, é ver e rever esses vídeos, é buscar as referências e levar para o planejamento. Eu acho que tem, muitas vezes, uma distância entre o que é feito nas estratégias de formação e o planejamento real da escola. Como é que a formação vai desembocar em apoio ao planejamento? Como é que o dia seguinte da formação vai ser esse professor embaixo do braço com alguma coisa que ele vai experimentar, né? Então, agora, isso não é uma coisa uma coisa embaixo do braço, não é um monte de material pronto, com um monte de plano de aula pronto, sequência didática definida. É esse professor que a ele foi dada a oportunidade de, num processo teórico, reflexivo e prático, em diálogo com seus pares,
produzir uma proposta para o seu trabalho. Eu só acredito se for assim. É assim que a gente vem trabalhando a formação de professores, e é nesse sentido que eu acho que a gente sempre tem que pensar um pouco naquela ideia da homologia de processo, sabe? Isso que eu estou produzindo aqui é coerente com o que está escrito lá no meu slide? Isso que eu estou fazendo aqui é coerente com aquilo que eu quero produzir em termos de efeito lá na sala de aula? Se não for, gente, começa de novo. Tem que fazer outra coisa. Então, só acho importante essa pergunta, porque a gente tem essas formação de professores, mas a gente tem que pensar sobre o que é formação de professores no âmbito de uma educação integral, né? Muito importante, Lívia, ter trazido esse ponto, né? Especialmente, portanto, que a gente vem chamando a atenção a cada encontro que nós temos, o acervo, né, do material que nós temos disponibilizado pelos participantes aqui que têm contribuído tanto com seus conhecimentos e experiências. Então, é importante a gente estar podendo rever uma aula como essa e também fazer a leitura de todos os materiais e ter a oportunidade de dialogar entre seus pares, né, poder ver outras práticas e ver a partir de seu contexto, né, as suas realidades. Então, fantástico, Natasha. Só temos mesmo a te agradecer. E eu acho, Andréia, só complementando aqui, eu sei que já terminou, assim, a gente está conformado, todos nós, eu inclusive, André, todos nós, numa sociedade profundamente autoritária. Portanto, a gente tende a não ter muita absoluta clareza das nossas possibilidades de trabalho e de atuação. Mas elas são maiores do que as que a gente está explorando. Elas são maiores, elas vão além daquilo que nós, como profissionais, temos conseguido explorar como possibilidade. A escola é um espaço extraordinário de possibilidades de trabalho e de desenvolvimento. A gente precisa ter essa disposição e abrir esse espaço para explorar isso, ainda que muitas vezes aquilo que nos chega seja contraditório, né? Eu acho que é importante a ideia ali das relações de poder, a gente precisa se perguntar sobre isso o tempo inteiro, inclusive na formação de professores. Quem é o detentor do saber na formação de professores? É a universidade detém algum saber? Sim. O professor detém um saber fundamental, muitas vezes mais fundamental do que qualquer coisa que eu possa trazer aqui ou do que a universidade possa trazer. Isso implica que a gente repense essas relações de poder. Do contrário, o professor, que deveria estar no centro dessa nossa conversa, está sempre ali acuado, esperando que alguém lhe diga o que fazer. Não é daí que a gente vai sair com uma educação de qualidade, não é desse lugar, né? E, de repente, Natasha, na hora que ele se reconhece como um ser de saberes, ele vai conhecer o sujeito ou outro com quem ele se relaciona como ser de saberes também. Não é isso? Então, algo mais para concluir? Podemos chamar a Simone, então? Extremamente grata, Natasha. Obrigada a você. Seu microfone está fechado, Simone. Que maravilhosa fala, né, da professora Natasha Costa, né? Como é contagiante abraçar as experiências educadoras sintonizadas com o currículo, esse currículo autônomo, né, que garante o direito à educação, também esse currículo, né, com a rede de proteção, com os diversos desafios, né, que a escola tem para dar conta dessa tarefa de educação integral. E, para isso, como foi falado nessa aula, né, precisa estar acompanhada, né, de outras extensões, dos tempos, dos espaços, das práticas pedagógicas que acontecem dentro e fora dos limites físicos da escola. Gente, eu não poderia deixar de ler aqui, porque durante essa aula eu relembrei, Natasha, de um texto extraído daquele DVD, Direito
de aprender, né? Que foi uma realização da cidade Escola Aprendiz, em parceria com a Unicef. E eu relembrei, fui aqui pesquisar, né? Então, o texto, ele diz assim: era uma vez uma cidade que possuía uma comunidade, que possuía uma escola, mas os muros dessa escola eram fechados a essa comunidade. De repente, caíram-se os muros e não se sabia mais onde terminava a escola, onde começava a comunidade. E a cidade passou a ser uma grande aventura do conhecimento. Então, que esse movimento, né, de saberes compartilhados e aprendidos, né, que busca essa interação entre escola e comunidade, né, essa exploração dos territórios educativos, faça parte das nossas reflexões, das nossas práticas pedagógicas. Obrigada, Natasha, pelas interações, por essa conversa tão inspiradora. Ela nos acalma, mas também nos provoca várias inquietações, né, Andréa, os cursistas, principalmente sobre essa gênese, né, de espaço, de tempos e desse território educativo, né? Hoje foi uma oportunidade que nós tivemos de refletir sobre isso. Obrigada, Andréa, pela sua mediação e pela excelente conexão, né? Então, a todos os cursistas também, muito obrigada. Lembrando que vocês precisam assistir às aulas e participar dos fóruns da plataforma Moodle, né? Lá também está disponível diversos materiais. Obrigada a todos vocês. Andréa, suas considerações finais. Simone, um agradecimento a todos os participantes, tá? Especialmente por aqueles que, durante todo o momento, puderam compartilhar as suas ideias no chat, né? Fazendo de modo com que o diálogo acontecesse durante toda a exposição de Natasha, tá? E especialmente a Natasha, mais uma vez, tá? Por todo esse carinho, essa disponibilidade, atenção, e muito cuidadosa, né, pensando em cada ponto a conversar conosco. Simone, muito obrigada pela abertura, viu, por esse fechamento. Então, só desejo a todos um ótimo descanso, gente, até breve, nos encontramos lá no Moodle, tá? Para todos os cursistas e os demais, na nossa quinta aula, se Deus quiser. Beijo para todos. Até. Ótimo descanso, Natasha. Obrigada. Tchau, tchau.